Quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem, prontos para me ouvirem um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho mais do que costumam me ouvir, né? O pessoal corta pela metade os vídeos na maioria das vezes. Mas vamos lá, eu sei que o assunto de geopolítica e política, enfim, é chato. Sei que o apresentador pode não agradar a todos, mas é fundamental o brasileiro estar atento sobre tudo o que está acontecendo. Porque é a política que define a nossa vida, gostemos ou não. E aí, eu quero começar esse vídeo dizendo que quando um governo atravessa um período de tensão institucional, como que está acontecendo agora, conflitos entre poderes, decisões judiciais controversas, investigações que dominam o noticiário e sensação pública de instabilidade, surge então um tipo específico de oportunidade política. O pleito eleitoral desse ano deixa de ser um debate administrativo e passa a ser um plebiscito emocional. É exatamente nesse tipo de ambiente que o ainda pré-candidato Flávio Bolsonaro tende a encontrar um terreno fértil. Para isto ele está fazendo um trabalho muito bom, levando o seu pensamento, o pensamento conservador, onde quer que vá. Dentro e fora do Brasil, como tem feito, tem viajado muito fora do Brasil, fazendo sua propaganda, levantando a bandeira conservadora e apontando ao mundo os estragos do atual governo. E aí, a primeira vantagem que surge é a narrativa tão usada pela esquerda radical. Porque em momentos de normalidade, o eleitor ele costuma comparar programas econômicos, propostas sociais e capacidade de gestão. Já em cenários de crise política como esta que vivemos, o foco muda para a confiança, ordem pública, previsibilidade e segurança pública. Isto tudo faz com que o nome de Flávio Bolsonaro esteja despontando como nunca. As pesquisas que estão surgindo, aquelas que nós sabemos serem totalmente de esquerda, como a Guest, ainda colocam o atual mandatário como favorito, colocam ele na frente. Mas as outras não. As outras já mostram que o atual inquilino do palácio perde no segundo turno para o Flávio. Isto mostra o porquê que a própria imprensa, Globo, CNN e outras, já estão realmente admitindo o sucesso do nome Flávio Bolsonaro. Ontem a Globo News se disse espantada com o crescimento, porque eles não imaginavam que Jair Bolsonaro conseguisse, mesmo preso, transferir força e poder de votos para o Flávio Bolsonaro. Eles não sabiam, não. Eles não queriam ver algo que nós conservadores sabíamos desde o início. Pois é claro, sempre foi dito, se não for Jair Bolsonaro, será aquele que ele indicar. E ele indicou quem? Seu filho. Uma pessoa que está preparada, está demonstrando estabilidade em diálogos, em conversas, está sabendo sair de perguntas embaraçosas. E isto tudo a esquerda está enxergando, eles não são trouxas. Por isto o nome de Flávio está crescendo como nunca. E aí, eu queria aqui até citar uma frase de efeito, que é muito conhecida e que pode ser atribuída ou não tenho certeza, a Monte de Antônio Aleixo. Não sei se é dele ou não a frase, mas a frase é a seguinte: sei que pareço um ladrão, mas tem muitos que eu conheço que mesmo não sendo, ou melhor, mesmo não parecendo o que são aquilo que eu pareço. E aí eu vou substituir a palavra ladrão por louco. Sei que pareço um louco, mas tem muitos que eu conheço que mesmo não parecendo aquilo que são
são aquilo que eu pareço. Ou seja, eu estou falando isto porque talvez vocês vão achar que eu estou louco naquilo que eu vou falar daqui para frente, né? Talvez eu esteja em devaneio ao imaginar o que eu vou descrever daqui por diante. Porque o que está acontecendo em relação à atuação da Polícia Federal nas investigações contra Daniel Vorcaro é de nos fazer pensar, e muito. Sabemos que na política as coincidências são raras e os movimentos de antecipação são as regras. Se o sistema já detectava fios soltos em possíveis investigações que poderiam atingir o topo da pirâmide de poder, ter o controle sobre quem segurava a ponta desses fios, e no caso, a Direção-Geral da Polícia Federal, torna-se uma questão de sobrevivência. Eles precisam ter uma Polícia Federal sob controle. E olha que estão demonstrando que não tem. Alguém furou a fila, alguém deixou de depositar um Pix, ou alguém resolveu assumir o verdadeiro papel de uma Polícia Federal. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar no tempo, exatamente lá em 2020, quando o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão monocrática do ministro Moraes, barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal. E ele barrou a nomeação com o argumento oficial de princípio da impessoalidade, devido à proximidade de Alexandre Ramagem com a família Bolsonaro. Muito bem, vocês se lembram muito bem disso, que eu sei. Agora, se olharmos para o que viria depois, com essas descobertas no celular de Daniel Vorcaro, que remontam a 2022, e sobre fatos passados a 2022, obviamente, percebe-se que uma Polícia Federal, sob o comando de alguém de fora do sistema burocrático, pelo menos o tradicional, poderia ser imprevisível e perigoso para os detentores de foro privilegiado. Ou seja, um diretor da Polícia Federal, nomeado por Jair Bolsonaro, seria um risco para esse sistema que aí está. Por quê? Se a Polícia Federal já monitorava ou investigava Daniel Vorcaro ou não, é difícil afirmar. E pode sim ser até um devaneio de minha parte, como eu disse. Mas a Polícia Federal só começa investigações depois que surgem fatos, denúncias, situações a serem investigadas, fuxicos, fumaça que demonstra que pode haver fogo. Ou seja, se eles começaram a vasculhar o celular do Vorcaro com mensagens de 2022, é porque muita coisa já vinha acontecendo, né? Então, impedir a indicação do Alexandre Ramagem foi, na prática, manter a Polícia Federal dentro de uma zona de previsibilidade institucional, pelo menos aquela aceitável ao judiciário. Aquela polícia que os ministros mantivessem ali na corda. Lá em 2020, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse conseguido emplacar um comando técnico e leal à sua agenda de transparência na Polícia Federal, é muito provável que dados sensíveis e comprometedores de figurões da política brasileira viessem à tona. E talvez alguma coisa já relacionada ao Banco Master e as menções a pagamentos cifrados que teriam vindo a público muito antes, ou tido aí um desdobramento muito mais severo. Vamos lembrar que o escândalo desta bomba Banco Master foi descoberto agora, mas já vinha corroendo o sistema financeiro há anos. Não começou o ano passado, nem o ano retrasado.
Se em 2022 a PF já encontrou... Se em 2022, não. Se a PF já encontrou mensagens de 2022, é porque já vinha acontecendo coisas, né? E esse crescimento do Banco Master, esta manobra corrupta de ação do Banco Master não começou do dia para a noite. Já vem de lá de trás. Então, a barreira imposta a Alexandre Ramagem pode ser lida, portanto, como uma manobra de autoproteção do sistema, ao impedir que um aliado, então, do presidente Jair Bolsonaro, impedir que ele assumisse a Polícia Federal. O Supremo garantiu que o fluxo de informações sensíveis permanecesse sob controle e que não ameaçasse a harmonia ou o silêncio entre os poderes. A grande ironia do destino é que, ao tentar proteger Dias Toffoli, agora, o judiciário acabou criando um cenário onde a pessoalidade das relações, como a venda de um resort para um fundo que é ligado ao banqueiro investigado, tornou-se o centro de um escândalo que abala a própria credibilidade da corte. A crise institucional, que começou com a apreensão do aparelho celular do Vorcaro, onde a PF onde a Polícia Federal identificou já em 2022 trocas de mensagens e citações diretas a diversos parlamentares com foro privilegiado, acendeu o primeiro alerta sobre a rede de influência do banqueiro em Brasília. Até então ninguém sabia, porque eram negociatas dentro do sistema financeiro que ninguém enxergava, somente quem estava envolvido. Mas a partir do momento que começou a envolver pessoas públicas e de foro privilegiado, claro que em algum momento a ponta do novelo apareceu. E aí começaram a puxar. À medida que a perícia da Polícia Federal avança, o conteúdo tornou-se mais sensível. Investigadores relataram que as mensagens no celular de Vorcaro continham menções explícitas a pagamentos destinados ao ministro Dias Toffoli e outros figurões da política brasileira. Nós sabemos que existem outros ministros envolvidos. Existe o ministro Moraes, cuja sua esposa tem aquele contrato de 129 milhões, o que é muito acima do que qualquer advogado de ponta, de elite, os de primeira prateleira cobram. Advogados poderosos, famosos e qualificados chegam a cobrar entre 10 a 15 milhões de reais por um trabalho que inclui diversos advogados. Mas a esposa do outro ministro, sozinha, sem qualificação adequada, assina um contrato de 129 milhões, é óbvio que tem coisa no meio. E aí, segundo a CNN Brasil, que noticiou hoje ainda, o Daniel Vorcaro teria relatado um pagamento de 20 milhões para a empresa de Dias Toffoli, a tal da Maridif, Mari de Marília e DF de Dias Toffoli. Teria pago então 20 milhões de reais a essa empresa, além de combinar uma série de outros pagamentos futuros. Informação da CNN. Agora, diante do impacto dessas revelações, a Polícia Federal não hesitou em apresentar o quê? Um pedido formal de suspeição contra Dias Toffoli. Apresentou esse pedido para o presidente da Suprema Corte, o Edson Fachin, né? Sustentando que as mensagens abrem pelo menos 3 novas frentes de investigação e que inviabilizam a permanência do ministro na relatoria de processos ligados ao grupo econômico em questão. O pior é que vocês não acreditam. É que o próprio Dias Toffoli, hoje mesmo, já pediu para que a Polícia Federal envie para ele todas as descobertas na varredura do celular do Daniel Vorcaro. Pediu para que mande para ele. Para o quê? Para engavetar, obviamente. Para não torná-la pública.
A reação do gabinete de Dias Toffoli seguiu o roteiro de autodefesa institucional que ignora o clamor por imparcialidade, classificando o pedido da Polícia Federal como um fruto de ilações e alegando que a autoridade policial não teria legitimidade para questionar a suspeição de um magistrado da Suprema Corte. Poxa vida, se a Polícia Federal cansou de colocar como suspeito um presidente da República, por que não pode colocar como suspeito um ministro do Supremo? O presidente da República representa um poder. O ministro da Suprema Corte representa outro poder. Não existe distinção. Mas para tentar justificar os fluxos financeiros aí apontados, o ministro afirmou publicamente que os valores recebidos são oriundos da venda de participação no resort Itaiaia, através dessa empresa Maridit, né? A venda de sua participação a um fundo que é vinculado justamente a Daniel Borcaro. Então, ele tenta escorregar para um lado, mas cai no colo do Borcaro do mesmo jeito. Sabe, não tem como escorregar, não tem como sair dessa arapuca em que se meteu. Agora, para compreendermos o peso desse movimento, nós precisamos enxergar a geopolítica do poder interno aqui no Brasil. Porque o pedido de suspeição protocolado pela Polícia Federal contra o ministro Dias Toffoli não é apenas um ato administrativo, é um evento sísmico, é um terremoto, né? Na relação entre as instituições. Porque, historicamente, o desenho republicano inspirado em Montesquieu, cabe ao judiciário o controle dos atos. Todavia, quando a mão do Estado, através da Polícia Federal, aponta o dedo diretamente para o topo da pirâmide jurídica, né, temos aí um curto-circuito no sistema de freios e contrapesos. Quando a Polícia Federal, baseada em evidências técnicas de um aparelho celular, que é uma prova material, confronta o ministro do Supremo Tribunal Federal, ela quebra aí uma regra não escrita de deferência entre os poderes que marcou as últimas décadas. Esse confronto ameaça a inviolabilidade da toga. E esse precedente sinaliza que nem mesmo o topo do judiciário está imune à investigação técnica. Se o pedido prosperar, coisa que eu particularmente acredito que não vai prosperar, como sempre eles vão dar um jeito de se sujarem mais para protegerem a eles mesmos, mas se o pedido prosperar, abre-se o caminho para que outros ministros sejam questionados por suas relações comerciais e proximidades com o poder econômico. E nesse sentido, é bem provável que vejamos uma reação defensiva do Supremo Tribunal, pois ao ver atingido por provas de pagamentos a um de seus pares, a autoridade moral da Corte para arbitrar conflitos políticos e ideológicos ficam severamente esvaziada. Agora, enquanto o governo atual se beneficia de uma Corte Suprema que frequentemente valida suas agendas ideológicas, o surgimento de provas técnicas coloca o governo do atual inquilino do Palácio do Planalto em uma saia justa. Apoiar o amigo no tribunal ou permitir que a Polícia Federal siga o fio da meada para não parecer conivente com a corrupção. Vamos lembrar que estamos em ano eleitoral e a escolha do Inácio pode comprometer sua ambição de reeleição. Você vê que ele não vai ganhar mesmo, né? Só se for daquele jeito. Mas, enquanto isto, esta fragilidade do Dias Toffoli, agora emparedado por evidências técnicas colhidas pela Polícia Federal, não é apenas um problema pessoal. Dias Toffoli se transformou em uma moeda de troca geopolítica dentro da Praça dos Três Poderes. No atual cenário,
um magistrado sob a suspeição torna-se inevitavelmente um juiz muito suscetível a pressões do Poder Executivo. Para o governo, um ministro nessa posição é um aliado valioso. Toffoli, que já demonstrou alinhamento em pautas de interesse do Planalto, até porque antigamente ele era advogado do PT, assessor de José Dirceu, então, claro que ele é valioso para o PT, né? Mas com esta fragilidade, ele já auxiliou e muito o Palácio do Planalto, como, por exemplo, a revisão de multas de acordos de leniência da antiga Lava Jato, por exemplo, e muitas outras coisas. Mas agora se vê na necessidade de reafirmar a sua utilidade política para garantir sua sobrevivência institucional. Certamente, esta vulnerabilidade deve moldar o comportamento do magistrado daqui por diante, colocando-o como uma espécie de serviçal das instituições, procurando evitar conflitos que podem voltar contra si mesmo. Fato é que a manutenção de um magistrado sob suspeição em casos envolvendo grandes instituições financeiras, como o Banco Master, envia um péssimo sinal, um sinal desastroso ao mercado internacional. A mensagem é que no Brasil, as decisões judiciais podem ser influenciadas por relações de proximidade e não estritamente pela letra da lei. Alguns ministros do governo já classificaram o caso como explosivo. E isso significa que o Palácio do Planalto possui agora um controle remoto sobre a atuação de Dias Toffoli. Se ele se mostrar rebelde a alguma pauta governista, o apoio político para sua defesa pode minguar. Se ele for submisso, o governo o protegerá até onde o desgaste público permitir. Com isto, a tradição jurídica é sacrificada no altar da conveniência ideológica, onde o objetivo final não é a justiça, mas a manutenção de um projeto de poder que depende muito mais de um judiciário dócil, para não dizer outra coisa. Então, meus amigos, eu acredito que esse ambiente, do jeito que está, é muito favorável, sim, a Flávio Bolsonaro. Ele vai saber tirar proveito dessa situação, muito embora saibamos que todo esse desgaste, todo esse escândalo, de um jeito ou de outro, direto ou indiretamente, vai cair no colo do povo brasileiro. Mesmo assim, na expectativa de termos de volta um Bolsonaro no poder, claro que o Flávio vai saber tirar proveito dessa situação. Até porque a tendência é de que a coisa fique muito pior do que está. Outros nomes surgirão, outras conversas serão colocadas ao público, muita sujeira vai aparecer ainda. Lembrando que em ano eleitoral, toda a possibilidade de dificultar a vida do adversário é sempre muito bem-vinda. E o Flávio sabe disso. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês deixem os likes, se inscrevam no canal. Não pensem que nós somos pidões, pô, só sabe pedir. Mas é porque sem o like, o YouTube não distribui o vídeo. E aí não adianta querer crescer o canal, porque não dá certo, né? Eu não sou político, não participo de programinha de televisão, de canais fortes do YouTube, ou seja, eu dependo mesmo do like de você que está me assistindo, né? E se vocês puderem colaborar com o canal, claro que eu agradeço, de coração. Por hora, eu desejo que vocês tenham aí um excelente final de dia, uma excelente noite de quinta-feira, e desejo encontrá-los amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.